países comunistas, os meios de produção, segundo eles, pertencem ao Estado. E aí estaria formado, então, esses meios de produção pela classe operária. E, segundo eles, a partir disso, seria repartido entre todos. Que maravilha, né? Alice no País das Maravilhas. Então, o resultado do que é produzido, segundo o comunismo, segundo a teoria comunista, é dividido entre todos os membros da sociedade. Me engana que eu gosto que na Venezuela é igual para todo mundo. Me engana que eu gosto que em Cuba é igual para todo mundo. Me engana que eu gosto que na Coreia do Norte é igual para todo mundo. Por favor, para de ser idiota. Para de ser imbecil. Olha a situação do povo. Olha a realidade, não aquilo que a Rede Globo e outras emissoras, a CNN, outras emissoras estão passando para você. Isso não é a verdade. A produção, segundo eles, deve ser apenas o suficiente para a manutenção da sociedade. Segundo eles, não existe o conceito de propriedade privada. E, meus irmãos, o comunismo no Brasil é antigo, sabiam disso? O Partido Comunista do Brasil foi fundado em janeiro de 1922. E, infelizmente, o comunismo é contra o cristianismo. Totalmente contra. E por causa do Partido Comunista que foi fundado em 1922, meus irmãos, depois surgiram vários outros partidos comunistas. E, um certo momento, o comunismo passou aí a ser reivindicado pelos partidos comunistas que revelaram uma grande combatividade à revolução na Alemanha, na Áustria, na Hungria. E aí surgiu o Partido Comunista Alemão, surgiu o Partido Comunista da França, Partido Comunista da Indonésia, Partido Comunista Italiano, Partido Comunista Chinês. É claro que não existe mais um mundo comunista na mesma centralização que havia em 1930, 1940. Então, hoje em dia, alguns países são classificados como nações, né, comunistas. Por exemplo, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã. Então, esses países são chamados de países comunistas. E é importante a gente ter consciência de que o comunismo adotado por esses países não é inteiramente o comunismo previsto pela teoria da doutrina. Então, na maioria desses países aí, os ideais do comunismo foram adaptados. Você vai chamar a China de um país comunista? Na teoria, comunista. Na prática, não tem nada a ver. Você vai chamar a China, que está lá buscando igualdade para todos? Mentira! É um regime extremamente opressor. Mas os traços mais marcantes da doutrina comunista nesses países são em relação a políticas econômicas e a capacidade de produção. Veja, por exemplo, qualquer aparelho, o iPhone, que é americano, é produzido onde? Na China. Interessante, a maioria dos livros das editoras cristãs evangélicas são produzidos onde? Na China. Sabiam disso? Livros evangélicos aqui, de editoras brasileiras, são produzidos na China. Por quê? Porque a mão de obra é barato. Por que a mão de obra é barato? Porque o regime é opressor. Porque as pessoas estão trabalhando ali como escravos. E infelizmente nós participamos disso. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa. O Brasil tem condições de não depender de nada da China. Nós produzimos tudo, nós temos tudo aqui. Meus irmãos, se houvesse um boicote do mundo à China, mas infelizmente tem muita gente interessada em grana. Então a mão de obra é barata, vamos imprimir na China, porque a gente tem que ter lucro, e um lucro alto vai me enriquecer.
vai me favorecer. Se estão ali explorando pessoas, você pega aí as grandes grifes. São produzidas aonde? Essas confecções. Roupas caríssimas. Calça de 800, R$ 1.000, produzido na China. Paga uma miséria para o trabalhador chinês. Enfim, isso é um outro assunto, mas eu fico indignado com essas coisas, tá bom? Então está relacionado com isso, políticas econômicas. Está relacionado com a capacidade de produção, meus irmãos. O comunismo primitivo, de acordo com alguns autores aí, o comunismo primitivo é a forma de vida que existia, segundo eles, desde a pré-história. Quando foram então formadas as primeiras tribos, as propriedades eram partilhadas por todos, assim como os meios de produção e de distribuição. Então, as atividades para a obtenção de comida eram feitas em comum. Então, desta forma, essa espécie de comunismo primitivo foi essencial para o desenvolvimento da sociedade humana. Criou aí laços na comunidade, facilitou a sobrevivência, que era essencial graças às condições adversas existentes. E sem contar o comunitarismo cristão da igreja primitiva. Quando você vai lá para o livro de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, que não haviam entre eles necessitados algum. Sabe o que os apóstolos da Bíblia, porque esses apóstolos que estão aí, que você manda oferta para eles, que você está debaixo aí do jugo deles, esses apóstolos que estão por aí, eles andam de carro importado, eles têm fazenda, eles têm helicóptero, eles têm jato. Esses apóstolos que estão aí, eles têm casa em Miami, eles têm casa em Los Angeles, eles têm casa na Suíça. Esses apóstolos não são de Cristo. Esses apóstolos são falsos apóstolos. Porque na igreja primitiva, ninguém tinha nada como seu. Eles pegavam as suas propriedades, vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles tinham tudo em comum, de verdade. E aí, vem o senhor Karl Marx, que tem uma formação cristã, ele tinha uma formação cristã. Então vem esses teóricos do comunismo dizer, não, mas a gente está pregando, né? Principalmente os pastores comunistas. Não, a gente está pregando o livro de Atos dos Apóstolos. Eles tinham tudo em comum. E o comunismo propõe isso. É verdade, o comunismo propõe isso. É isso que o coreanozinho está vivendo lá na Coreia do Norte. É isso que ele está vivendo. É isso que a família Castro está vivendo. É isso, por exemplo, que Putin está vivendo, que Maduro está vivendo. Acorda, tonto. Acorda, idiota. Você é um idiota. Está se submetendo a esses líderes, está querendo que implante um regime como esse, que seja o líder desta nação, um bandido como Luiz Inácio Lula da Silva. Acorda, para de ser tonto. Isso não vai acontecer. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Eu não acredito nisso. Eu vou lutar contra isso. Nem que eu tenha que dar minha vida pela minha nação. Eu dou a minha vida por Cristo, mas eu também luto pela minha nação. Sabe por quê? Porque eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero o melhor para os meus netos, eu quero o melhor para os brasileiros. Se você não quer o melhor para os brasileiros, se você acha que o regime comunista é o melhor para o Brasil, sabe o que eu vou te dizer? Cara, mina, vai para Cuba. Vai para a Venezuela, vai para a Coreia do Norte, vai para a China, vai trabalhar de escravo lá na China, você vai ver o bom. A igreja primitiva, os cristãos, eles
Eles não estavam apegados a coisas materiais. Tá bom, eu gosto de um bom celular, eu gosto de um bom computador, eu gosto de um bom carro, mas eu não posso viver em função disso. Eu não posso oprimir o meu próximo para ter essas coisas. E você que é pastor, que está me ouvindo agora, se você está fazendo isso, se você está pegando lá o dízimo, a oferta, e está vivendo uma vida nababesca, você vai queimar no inferno. E fica aí contra o comunismo. Mas não tem coragem de dar uma cesta básica para o irmãozinho lá da igreja que está necessitado. Você que está usando relógio de 400 mil reais, relógio de ouro, Rolex de ouro com diamante, 400 mil reais. Não importa se você ganhou o relógio. Se você ganhou o relógio, vende esse relógio e ajuda comunidades carentes. Ajuda projetos sociais. Ajuda pessoas necessitadas. Para de viver uma vida nababesca. Para de luxúria. Para de riqueza. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Porque o comunismo ou o socialismo marxista está intimamente relacionado aí na negação de Deus. É muito simples. É só, por exemplo, ver na obra de 1843, de Hegel, crítica da filosofia do direito de Hegel. É só você ver isso. Marx escreveu isso. Marx escreveu em 1843 uma obra chamada Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, onde ele diz que o homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade, esse Estado, essa sociedade produzem a religião. Uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. E aí Marx vem e diz assim, a religião é o ópio do povo. A abolição da religião, porque Marx propunha isso. Marx queria acabar com a ideia de Deus. Era um homem perverso, um homem pervertido. Um homem satânico. Então esse homem vinha dizendo, não se apeguem a esta ilusão chamada religião, chamada Deus. Abandonem isso. Porque ele queria viver uma vida de luxúria, ele queria viver uma vida de pecado, ele queria viver uma vida de qualquer jeito, ele queria viver uma vida como se Deus não existisse. Mas, meus irmãos, este homem está sofrendo no inferno, de dia e de noite. Esse homem, o corpo de Marx, vai ser ressuscitado. E vai ser lançado aonde? No lago de fogo. E vai sofrer eternamente. Saiba de uma coisa, um cara como Karl Marx, um cara como Hitler, um cara como Stalin, um cara como Mussolini, esses caras vão queimar muito mais do que, por exemplo, Lampião, do que outros bandidos que tem por aí, do que Fernandinho Beiramar, por exemplo, se não se converter. Esses caras vão queimar muito mais, porque Deus é justo. Deus é justo. E uma das maiores provas da justiça de Deus é o inferno. Então, se esses caras não forem para o inferno, não há justiça da parte de Deus. Se esses caras não queimarem mais do que outros, não há justiça da parte de Deus. Mas Marx dizia, a religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não circula em torno de si mesmo. E aí ele vem dizer que a tarefa da história, depois que o mundo de verdade, segundo ele, se desvaneceu, é estabelecer a verdade deste mundo. Que a tarefa da filosofia, que está a serviço da história,
É desmascarar essa autoalienação humana nas suas formas não sagradas. E ele diz assim, agora ela foi desmascarada na sua forma sagrada. E aí ele vem com a crítica do céu, que, segundo ele, essa crítica transforma-se deste modo em crítica da terra, e que a crítica da religião na crítica do direito, e a crítica da teologia em crítica da política. Sai dessa, irmão. Ô, irmãozinho de esquerda, sai dessa. Irmãozinho petista, irmãozinho do PSOL, irmãozinho do PCdoB, irmãozinho marxista, viva o evangelho verdadeiro. No livro de Jeremias, capítulo de número 17, está escrito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não vem me dizer que você, sendo um marxista, ama Deus. Não, não é verdade. Olha o que Lenin disse. Lenin disse que a guerra contra quaisquer cristãos é para nós uma lei inabalável. Não cremos em postulados eternos, postulados morais,